Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Dessa vez trazendo para vocês um vídeo sobre um tema que está sendo muito comentado ultimamente no mercado brasileiro das apostas, que é sobre limitação. Vamos entender um pouco por que as casas de apostas limitam jogadores e quais as alternativas de casas de apostas que não limitam para você poder ter uma vida mais longa aí nas plataformas e não ser limitado se você for um apostador lucrativo, beleza? Se você quiser saber tudo que eu tenho para falar sobre limitação e a minha opinião em relação a esse tema e também trazer algumas casas de apostas que não limitam o apostador agora para esse ano de 2024, vem comigo, fica comigo nesse vídeo até o final que o conteúdo tá bem bacana. Bora lá? É isso aí, rapaziada. O assunto de hoje do vídeo, portanto, é limitação. Vamos entender um pouco por que as casas de apostas limitam, como esse processo acontece e quais as alternativas de casas de apostas que você pode utilizar que não limitam apostadores lucrativos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, para fazer com que o canal cresça cada vez mais. E, obviamente, se você acha que esse vídeo é relevante para você, deixa seu like aqui, fortalece o canal. Isso ajuda muito para que o conteúdo chegue no número cada vez maior de pessoas. Se você já foi limitado em alguma casa de apostas, ou se você trabalha com alguma casa de apostas aí que tem esse problema, deixa aqui nos comentários que eu quero saber também a sua história a respeito da limitação nas casas de apostas, beleza? Bom, comentando um pouco sobre esse assunto, na verdade a gente tem esse tema crescendo bastante porque cada vez mais apostadores brasileiros vêm sendo limitados aí nos principais sites de aposta disponíveis para o mercado brasileiro. A gente tem que entender um pouco desse fenômeno e começar a imaginar maneiras aí, né, de poder não cair nessa situação de limitação ou como que a gente lida com isso, né? Basicamente o que acontece é o seguinte, as casas de apostas elas não querem clientes lucrativos. O seu lucro basicamente é o prejuízo da casa de apostas. Existem algumas plataformas com políticas um pouco diferentes, é sobre elas que a gente vai falar também nesse vídeo aqui, mas para isso você precisa entender por que a casa de apostas te limita e qual o nível de limitação, qual o nível de impedimento que a casa de apostas pode criar para que você não seja lucrativo ali dentro ou para que você não continue sendo lucrativo dentro da casa de apostas. Beleza. Basicamente, a principal casa de apostas que a gente tem no mercado brasileiro hoje, que é a Bet365, ela mudou recentemente a sua política de limitação. Ela está começando a limitar usuários vencedores mais cedo do que ela limitava anteriormente. Tá? Existem três tipos de situações que a casa de apostas pode promover, né, que está previsto ali nos termos e condições da casa de apostas, que ela pode fazer com qualquer usuário, desde que ela ache que seja necessário tomar uma dessas providências. Tá? Existe a limitação, existe a restrição e existe o banimento do site de apostas. Tá? Quando que acontece a limitação? Basicamente, está envolvido com o seu lifetime de apostador. O que é o lifetime? É todo o tempo desde que você criou sua conta e fez o seu primeiro depósito até o momento atual. Dentro desse tempo, dentro desse lifetime, como a gente costuma chamar, se você for lucrativo, se você for positivo dentro da casa de apostas, você vai ter um limite de lucratividade que a casa de apostas vai te deixar chegar até ali. A partir daí, ela vai começar a te limitar e essa limitação faz com que você não consiga apostar stakes mais altas. Ela vai te limitar ali a apostar com 5, 10 reais em cada entrada, certo? Então, o que acontece? Se você tem uma stake muito baixa, se você é lucrativo com uma stake muito baixa, provavelmente no lifetime da sua carreira como apostador ali dentro dessa casa de apostas, isso não vai ser sensível o suficiente para que ela te limite dentro da plataforma, primeiro porque a sua stake já é baixa, primeiro para você atingir uma quantidade em dinheiro, né, de lucratividade vai demorar um tempo muito maior. Então, se você utiliza valores menores, você corre menos risco de ser limitado, porque justamente a limitação é a casa de apostas te impedindo de colocar stakes mais altas. Tá? Eles fazem isso justamente porque se eles percebem que um apostador ele tem qualidades, ele tem skills ali que fazem com que ele seja vencedor, ele vai querer cada vez mais aumentar a sua stake conforme a sua banca vai aumentando, né, ou mesmo fazer aportes nessa banca
para conseguir usar stakes maiores, e isso é prejudicial para a casa de apostas. O apostador está recorrentemente batendo nas linhas que a casa de aposta está oferecendo. Então, como a casa de apostas não tem, digamos assim, a expertise no detalhe daquelas competições ou daqueles jogadores ou daquelas situações ali para precificar melhor a sua odd de abertura, ela vai lá e vai limitar o apostador. Ela vai impedir que o apostador consiga colocar dinheiro e ser lucrativo naqueles mercados, né? A casa de apostas tem essa como última alternativa para fazer ali, para coibir o apostador vencedor, né? Antes ela vai tentar mexer nos preços, ela vai tentar fazer com que a sua odd de abertura seja cada vez menos atrativa para o apostador lucrativo que consegue encontrar valor nessas odds. Agora, se mesmo assim ele continua batendo a casa de apostas nos mercados que ele trabalha, ele vai ser sim limitado. E a grande temática é que a Bet365, que é a principal plataforma, tem encurtado esse lifetime vencedor do jogador, ou seja, antes ela permitia aí que o jogador tivesse algum certo ganho até o momento que ela limitava. Hoje em dia não, hoje em dia se o jogador passa a ser lucrativo, logo em seguida ele já toma uma limitação por parte da casa de apostas. Beleza? Eu estou citando aqui o exemplo da Bet365, mas existem várias outras plataformas que também trabalham com essa mesma política, certo? Então a limitação na casa de apostas ela funciona dessa maneira. A restrição na casa de apostas ela envolve outros fatores. A restrição na casa de apostas ela envolve geralmente o cara que é lucrativo em eventos específicos. Sei lá, se você trabalha, por exemplo, Copa São Paulo Sub-20, se você trabalha Brasileirão em séries inferiores, se você trabalha campeonatos de baixa liquidez, né? O que a casa vai fazer? Para ela restringir a sua possibilidade de ganho, ela vai tirar a possibilidade de você realizar cash out, ela vai tirar a possibilidade de você trabalhar determinados mercados, tanto no pré-live como no live, dependendo de onde você for mais lucrativo. Então a restrição na casa de apostas, ela se concentra em impedir você de utilizar certas funcionalidades que a casa de apostas oferece, tá? Então, junto com a limitação, pode acontecer a restrição, né? Você pode ser apenas limitado, ou você pode ser limitado e ter também a sua conta restringida de alguns mercados, como, por exemplo, não conseguir dar cash out nas entradas, tá? Isso também é algo muito comum que as casas de apostas fazem bastante. Elas tiram algumas funcionalidades aí de algumas contas que são lucrativas para fazer com que essa margem, esse potencial lucro do profissional nas apostas, ele diminua por não ter acesso a essas funcionalidades, tá? Então existe a limitação, existe a restrição. Às vezes pode acontecer só uma de cada vez, ou às vezes pode acontecer as duas juntas, né? E também tem a terceira situação, que é o banimento. Quando que a casa de apostas vai te banir de lá de dentro? Aí envolve também a questão de fraude. Se a casa de apostas entender que você está trabalhando em jogos com alta suspeita de fraude, por exemplo, a casa identificou que uma partida lá está tendo muito mais liquidez do que costumeiramente ela teria, né? E aquele jogo está, de alguma maneira, manipulado, né? Se você faz aí entradas de 100, 150 reais por vez e você colocou, sei lá, 10k numa entrada específica, num jogo específico, e a casa identificou que aquele jogo possa estar sendo manipulado, ela vai te banir da plataforma. Então, o banimento de contas ele é muito menos comum, mas ele também acontece, tá? Às vezes, pode ser que existam contas e existam usuários banidos sem saber o porquê que eles foram banidos, ou não necessariamente estarem cometendo alguma fraude, mas abuso de bônus, tentativas de trabalhar mercados manipulados. Esse tipo de situação, quase sempre a casa de apostas vai banir a conta do usuário. Então são esses três passos aí: a limitação e a restrição de mercados e de funcionalidades, elas são bem mais comuns, o banimento já é um pouco mais difícil, tá? Por que eu estou falando isso? A esmagadora maioria das casas de apostas não querem que você seja lucrativo, porém tem algumas casas com um modelo de negócio um pouco diferente, certo? Da mesma forma que as casas de apostas incentivam que daqui a pouco, as casas de apostas recreativas que eu falo, né, incentivam que o usuário vá lá e faça uma múltipla de 15 jogos, aí quando ele acerta, né, portanto tira um bom dinheiro das casas de apostas quando ele acerta, né, as casas de apostas procuram sim e incentivam a divulgação desses acertos ou dessas múltiplas quando elas batem,
justamente para fazer com que outras pessoas se sintam estimuladas a fazer também esse tipo de operação, que no longo prazo, numa amostragem geral para casas de apostas, é muito benéfico para elas. É muito prejudicial para o usuário e muito benéfico para casas de apostas que você faça múltiplas e combinadas, principalmente com várias seleções ali na sua entrada. Então, a galera que divulga esses bilhetes enormes, esses bingos, essas múltiplas maiores aí, né, também está ajudando a casa de apostas a manter o seu modelo de negócio, certo? O que acontece é o seguinte: as casas de apostas que não limitam os usuários ou que demoram mais para limitar os usuários, elas oferecem essa proposta de não limitação ou de possibilidade do jogador ter um lifetime mais longo sendo lucrativo naquela casa de apostas como um argumento para chamar mais usuários. Então, essa é uma política que essas casas de apostas possuem e isso é muito interessante para o apostador lucrativo, porque ele pode de fato ficar dentro dessa plataforma por mais tempo. Beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês algumas casas de apostas que permitem que o usuário seja lucrativo por mais tempo, né? Pode ser que haja alguma restrição, alguma limitação com o passar do tempo, mas comparado às casas recreativas ou às casas que são utilizadas no Brasil hoje, na maioria das situações, essas que eu vou mostrar aqui, elas oferecem aí para o apostador um período muito maior até que ele tome alguma restrição, alguma limitação. Beleza? Vamos comentar sobre elas aqui então na minha próxima tela. Vem comigo para cá que eu vou mostrar para vocês. Bom, rapaziada, a primeira plataforma que eu quero mostrar para vocês aqui é a Stake. A Stake é uma casa de apostas americana, né, que está chegando no Brasil, já está chegando, não, ela já está no Brasil já há algum tempo, né, e que você tem a possibilidade dentro dessa plataforma aqui de poder ter um lifetime, né, um tempo de duração dentro da casa maior sem ser limitado. Não quer dizer que você não vá ser limitado algum dia. Se você for muito lucrativo, você sim será limitado. O que acontece? Essa casa de apostas, ela oferece uma liquidez muito grande para os eventos que ela trabalha. Então ela não oferece eventos de menor liquidez, como, sei lá, Série C, Série D do Brasileirão, né? Jogos, sei lá, de futebol feminino, eventos com liquidez reduzida, eles não trabalham, eles vão trabalhar com eventos de liquidez maior. Então eles conseguem aceitar uma stake muito mais alta do usuário. Se você quiser trabalhar com 200 mil de stake, você consegue trabalhar nessa casa de apostas aqui. E por isso, eles permitem que o apostador tenha uma margem de lucro mais longa dentro da sua vida aí dentro da plataforma, tá? Então a Stake é uma das plataformas aqui que eu recomendo para vocês. Já tem um vídeo, vou deixar no card, inclusive aqui em cima, vou deixar um cardzinho aqui com um vídeo de review que eu fiz do site da Stake, mostrando como é que o site funciona, quais as funcionalidades. Tem a possibilidade de você apostar usando criptomoedas, inclusive, que é uma mão na roda aí para muita gente aí, principalmente agora, nessa época de regulamentação aí que a gente não sabe como o governo vai tratar esse tipo de situação. Então é bom você ter o seu dinheiro em outras situações aí que você consiga trocar por dólar, por euro, por libra, por real, pela moeda que você quiser a partir da criptomoeda, beleza? Outra plataforma que eu recomendo para vocês é a Pinnacle. A Pinnacle é uma casa de apostas aí que está há 25 anos no mercado já, uma das mais antigas que a gente tem na internet. É uma casa de apostas que tem como política não limitar seus usuários. Quer dizer que a Pinnacle não vai te limitar nunca? Não, quer dizer que a Pinnacle vai demorar muito mais que as outras para te limitar. Então, algum tipo de limitação você pode sofrer sim, mas até você sofrer a sua limitação, você precisa lucrar muito dinheiro dentro da Pinnacle, porque é uma plataforma que também utiliza mercados de alta liquidez, aceita stakes muito elevadas também, né, e permite que o jogador seja lucrativo, que o apostador seja lucrativo no longo prazo aqui dentro, sem necessariamente querer limitar o profissional, né? O diferencial da Pinnacle é que eles confiam muito nas suas odds de abertura, né? É talvez a plataforma aqui que abre odds melhor precificadas no mercado. Então, o fato deles não limitarem os apostadores é meio que um desafio, dizendo assim: se você conseguir bater nas minhas odds, você pode ficar na plataforma, porque eu julgo que você é merecedor disso aí, porque a gente precifica muito bem. Então a forma de ganhar dinheiro da Pinnacle é colocando odds muito bem precificadas para que o apostador que está buscando por valor tenha bastante dificuldade de encontrar valor dentro dessa plataforma,
tá? É uma plataforma profissional, ela é pensada para profissionais. Tem alguns mercados um pouco mais recreativos, assim, mas se você quer trabalhar apostas esportivas profissionalmente, você vai ter que cair nessas plataformas aqui que não vão te limitar, senão você vai ter que ficar caçando CPF, fazendo contas aí que depois você não vai conseguir sacar seu dinheiro lá de dentro porque você não consegue aprovar a documentação. Então todos esses rolos aí você não vai passar trabalhando numa casa que não vai limitar você. E a terceira plataforma, obviamente eu não poderia deixar de falar dela, é a Betfair. A Betfair é uma exchange, ela não é uma casa de apostas, né? Então, isso aqui já é um outro fenômeno que a gente poderia conversar em outro vídeo, né? A quantidade de apostadores punter que acabam migrando para o trading esportivo, justamente porque a Betfair é uma bolsa de apostas, então ela não limita o usuário. Basicamente, a limitação na casa de apostas é para que você não vença a própria casa de apostas. Então, aqui, como você trabalha contra outros usuários, né, a plataforma não vai te limitar. O que acontece na Betfair é que é o seguinte: se você for muito lucrativo, se você tiver uma lucratividade muito acima dos usuários da plataforma, você vai ser cobrado de uma taxa premium, que eles chamam dentro da Betfair, que é um percentual que pode chegar até 40% dos seus lucros dentro da plataforma serem pegos pela Betfair como taxa, né, de manutenção aí por você ser muito lucrativo lá dentro. Então não existe a limitação, mas se você for muito lucrativo, e aí eu falo tipo assim, você precisa ser um excelente trader, ainda com as taxas cobradas, vai valer a pena para você trabalhar nessa plataforma, porque pagando as taxas não existe qualquer risco de limitação dentro da plataforma da Betfair, sem contar que você vai estar aprendendo a realizar o trading esportivo de verdade, certo? Então a Betfair é outra plataforma que eu indico para você que não quer ser limitado no mercado esportivo. Beleza? Essas foram as minhas dicas. As 3 casas de apostas, a Betfair, a Pinnacle e a Stake, tem links aqui na descrição do vídeo para você acessar. É só você clicar no link e você cria sua conta com bônus exclusivo aí para cada casa dessas aí que eu apresentei para vocês. E você vai estar conseguindo trabalhar com mais segurança de que a limitação vai demorar bastante para chegar em você. Beleza? Tá dada a dica aí, então. Não caia em conversas furadas aí de plataformas que te prometem uma lucratividade absurda, porque se você for lucrativo, você é inimigo das casas de apostas. Então você tem que se alinhar com plataformas que tenham uma política de aceitar usuários lucrativos, beleza? Era isso então, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá.